Eu me chamo Francisca e sejam muito bem-vindos ao canal Mitos e Curiosidades. Hoje vamos falar de 10 cidades egípcias, verdadeiras relíquias do Antigo Egito. Tenho certeza que gostará muito de conhecer como cada uma delas se desenvolveu e se tornaram essenciais na vida dos egípcios. As várias civilizações que se desenvolveram no Egito Antigo foram algumas das mais tecnologicamente avançadas e belas do seu tempo, dando origem a alguma das maiores cidades que o mundo já viu. Vem comigo até o final desse vídeo contemplar os restos de um passado histórico dessa grandiosa civilização e aproveite e já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação. A maioria das cidades do Egito foi construída às margens do rio Nilo, uma importante fonte de água e vegetação para essas comunidades. Eles também foram separados em regiões superior e inferior com base em sua localização em relação ao Nilo. Além da localização, as cidades egípcias diferiam em seus propósitos, enquanto alguns eram politicamente focados, outros tinham uma função mais religiosa, o que levou à diferença nos tipos de edifícios que construíam e pessoas ali alojadas. Tebas. Tebas é uma das cidades egípcias antigas mais conhecidas, pois já foi um lugar de significado religioso, cultural e político. Conhecida como a segunda capital do Egito durante o Império Novo, de 1570 a 1069 a.C. Era chamada de cidade de Amon, o deus criador. O poeta grego Homero uma vez até se referiu a Tebas como a cidade com 1000 portões, por causa da quantidade de edifícios que continha. Localizada na margem leste do Nilo, no que hoje é Luxor, a antiga Tebas e o Novo Reino eram conhecidas pelo estabelecimento de faraós, incluindo Ramsés II e o rei Tut. A cidade continha belos templos chamados Templos de Abu Simbel, que foram construídos por Ramsés II e foram dedicados a Amon. Ra-Horaktip-Ptah, deus do sol, deus do ar e deus da criação, respectivamente, esses templos agora em ruínas ainda podem ser vistos hoje. Além dos templos, o Vale dos Reis também está localizado em Tebas. O Vale dos Reis é a região de túmulos escavados na rocha que continham os corpos dos faraós e governantes como Ramsés II, Hatshepsut e Rei Tut. Como esta região contém tantos achados arqueológicos extraordinários, foi declarada Patrimônio Mundial em 1979 pela Unesco, em um esforço para preservá-la. 2. Amarna. Amarna não é tão popular quanto as outras cidades egípcias antigas. Talvez você nem nunca tenha ouvido falar, mas foi declarada capital entre 1353 e 1336 a.C. pelo faraó Akhenaton. Embora não fosse uma capital muito longa, foi o lar de uma das maiores lutas religiosas da história do Egito Antigo. Akhenaton, que governou por apenas 20 anos, lutou para empurrar a crença do monoteísmo no povo de Amarna, uma crença que eles rejeitaram fervorosamente. Essa crença foi revertida com o governo do seu filho, Tutankhamon, que apoiou o politeísmo. Enquanto Akhenaton era o governante de Amarna, ele construiu muitas partes da cidade para honrar e adorar Aton, o deus do sol. Os historiadores acreditam que isso provavelmente também foi uma tentativa de tornar Aton o deus egípcio oficial e afastar os egípcios do politeísmo, embora a cidade tenha sido logo abandonada. O local ainda possui alguns túmulos existentes esculpidos com inscrições em adoração a Aton. 3. Nubit, com Ombo. Nubit, agora conhecida como Komombo, era uma antiga cidade egípcia conhecida por sua agricultura. Era também uma cidade comercial, o que, aliado à sua agricultura, a tornava essencial. Em Nubit, as pessoas adoravam principalmente o deus Sobek, que era conhecido como o deus crocodilo. O termo Nubit pode ser traduzido como cidade de ouro, pois a antiga Nubit era conhecida por seus grandes depósitos de ouro em toda a região. Hoje em dia, a cidade é conhecida por seu templo de Komombo, que foi construído entre 180 e 47 a.C. No entanto, o templo foi significativamente danificado devido ao Nilo e desastres naturais como terremotos. Há também um museu de crocodilos que abriu em 2012, dedicado aos muitos crocodilos mumificados encontrados na cidade. 4. Ábidos. Ábidos é uma das mais antigas cidades egípcias, remontando à primeira dinastia. Era conhecida como um lugar extremamente sagrado, pois acreditava-se que Osíris, o deus da fertilidade, dos mortos, da ressurreição, a vida após a morte, a agricultura, a vida e a vegetação, foi enterrado lá. Ele é conhecido como um dos deuses mais essenciais da cultura egípcia, marcando esta cidade como um marco essencial para quem procura adorá-lo. Vários templos foram construídos em Ábidos, em homenagem
homenagem a Osíris, com alguns dos restos desses templos ainda existentes na cidade. Muitos dos antigos reis, rainhas e faraós da região foram enterrados em Ábidos e arredores, devido à sua santidade. O Templo de Sete I é o marco mais famoso da moderna Ábidos, pois ainda está de pé e em boas condições, em comparação com outros edifícios antigos em todo o Egito. 5. Hermópolis. Hermópolis, também chamada de Cumunu, já foi uma das cidades mais ricas do Antigo Egito. Localizado na fronteira entre o Alto e o Baixo Egito, era frequentemente visto como um dos maiores centros religiosos que ligavam as duas metades. Sua história remonta ao Império Antigo, mas existiu por muitos anos até ser abandonada em 642 d.C., após a conquista islâmica. Em Hermópolis, Tote era a principal divindade adorada pelos antigos egípcios. Tote era conhecido como deus da cura, magia e sabedoria, e havia muitos sacerdotes e sacerdotisas na cidade que o adoravam. Também se acreditava que o primeiro nascer do sol ocorreu em Hermópolis, tornando-se o local do nascimento do sol. 6. Elefantina. Elefantina era uma cidade de defesa essencial para os antigos egípcios. Traduzido para País dos Elefantes, Elefantina estava localizado na fronteira entre o Egito e a Núbia, e era conhecida como local de comércio e defesa contra a Núbia, uma ilha no meio do Nilo. Elefantina era mais frequentemente associada a deuses da água e inundações, especialmente Khnum. 7. Crocodilópolis. Crocodilópolis, assim como Nubit, adorava o deus Sobek. Sobek, como mencionamos anteriormente, era o deus dos crocodilos, dando o nome de Crocodinópolis. Como Ábidos também foi uma das mais antigas cidades egípcias, com sua história sendo rastreada até cerca de 4000 a.C. Localizada na cidade moderna de Fayum, no Médio Egito, em uma das regiões mais férteis do Egito, Crocodilópolis era conhecida por sua agricultura, na qual cultivava plantas como milho, flores e azeitona. Essa fertilidade levou muitos egípcios a adorar Sobek, em troca de recompensas abundantes. 8. Mênfis. A antiga cidade de Mênfis é historicamente conhecida como a primeira capital oficial do Egito. Foi a capital entre 2950 e 2180 a.C. e era conhecido como um dos principais centros de culto no Egito na época. Os deuses Ptah, o criador, Sekhmet, sua esposa, e Nefertem, seu filho, eram muito cultuados lá. Alguns historiadores chegam a estimar que nessa época Mênfis era a maior cidade do mundo. Localizada a cerca de 24 quilômetros ao sul do Cairo, a antiga capital começou a declinar por volta do século XV ao XI a.C. Foi feita uma segunda capital, com Tebas tornando-se a capital principal, até ser totalmente abandonada, com a exceção de Alexandria em 332 a.C. Hoje está quase tudo destruído, exceto pelas ruínas restantes de uma esfinge de alabastro e uma estátua de Ramsés II. 9. Djané. Djané, também conhecida como Tanis, era uma cidade localizada no Baixo Egito durante o final do Novo Império. Embora não seja tão antiga quanto as outras cidades egípcias antigas, ainda era uma parte importante das 21ª e 22ª dinastia do Egito. Serviu como casa real para essas dinastias nesta época e teve uma grande construção feita em homenagem ao deus Amon, então chamado Amon-Ra, deus do sol e do ar. Djané acabou sendo abandonada durante o reinado de Roma sobre o Egito, mas o trabalho arqueológico no final de 1800 revelou muitos artefatos da cidade antiga. Esses artefatos, que incluíam obras de arte antigas, deram aos historiadores uma visão maior da cidade do que antes. 10. Alexandria. Alexandria é sem dúvida a cidade mais conhecida do Egito. Foi a capital do Egito entre 332 a.C. e 641 d.C., depois que Alexandre o Grande conquistou o Egito. Os generais de Alexandre o Grande estabeleceram a dinastia Ptolomeu, que logo fez de Alexandria o centro intelectual do mundo. Alexandria também ficou conhecida pela maior biblioteca do mundo, a Biblioteca de Alexandria, posteriormente incendiada por Júlio César, e pelo Farol de Alexandria, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O farol era a estrutura feita pelo homem mais alta de seu tempo, mas infelizmente foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos 10 e 14 d.C. Alexandria era conhecida como uma cidade de progresso e inovação tecnológica. O Farol de Alexandria foi originalmente construído como uma iniciativa para promover um ambiente propício ao comércio e outros negócios na cidade.
Agora, ainda é a segunda maior cidade do Egito e é conhecida pelas catacumbas de Kon el-Sokafa, um dos maiores e mais importantes cemitérios do Egito. Embora essas antigas cidades egípcias sejam fascinantes, o Egito hoje é bem diferente do Egito antigo. Enquanto o Egito antigo era autossuficiente, o Egito moderno agora importa muito de seus produtos de todo o mundo, graças aos avanços nas viagens internacionais. Não obstante, eles ainda dependem fortemente de sua agricultura e de outros negócios locais. A cultura egípcia moderna também é diferente. Enquanto no Antigo Egito a maioria dos egípcios era politeísta e adorava muitos deuses como Amon, Ptah e Sobé, a maioria dos egípcios hoje é monoteísta e segue uma religião estruturada como o cristianismo ou o islamismo. Eles também falam árabe egípcio em oposição a qualquer uma das línguas egípcias antigas agora mortas. No entanto, algumas coisas permanecem as mesmas. Alguns alimentos antigos foram transmitidos e ainda são feitos em eventos especiais, como biscoitos egípcios antigos durante o Eid. Sua linguagem moderna também ainda usa algumas das palavras usadas no passado, mesmo que a linguagem completa em si não seja mais falada. Finalmente, eles ainda desfrutam de bens egípcios, como ouros e joias, que são especialmente amados pelas mulheres egípcias. E aí, que tal começar a preparar aquela viagem sonhada para conhecer o que foi um dia uma das maiores civilizações do mundo? Qual dessas incríveis cidades egípcias antigas gostaria de conhecer? Aproveita agora e deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, te vejo no próximo vídeo.